Oi, gente, boa tarde. O nosso trabalho é sobre biomecânica, e a biomecânica é a ciência que estuda os movimentos dos organismos vivos, especialmente os seres humanos, utilizando os princípios da mecânica, física e da biologia. Ela busca compreender como forças internas, como a contração muscular, e externas, como a gravidade, afetam o funcionamento do corpo, influenciando sua estrutura e movimento. A biomecânica engloba desde a análise de atividades cotidianas, como caminhar e levantar pesos, até movimentos complexos, como os executados por atletas. A biomecânica é uma área interdisciplinar que integra conhecimentos da física e da fisiologia para entender como o corpo humano se move e corresponde às forças externas e internas. Agora eu vou explicar a relação entre essas três áreas. A física, ela fornece a base teórica para a biomecânica e usa conceitos como a força, torque, equilíbrio e movimento. A força é uma ação que empurra ou puxa algo. No corpo, os músculos geram força para mover os ossos. Um exemplo: ao saltar, a força das pernas empurra o solo e ele empurra o corpo para cima. Isso seria a gente usando a força. No torque, é a força que faz algo girar, como uma dobradiça de porta. No corpo, músculos criam torque nas articulações, como quando o bíceps dobra o cotovelo ao levantar um peso. Equilíbrio é a habilidade de se manter estável. Para não cair, é necessário manter o centro de gravidade dentro da base de apoio, como ao se equilibrar em uma postura de yoga. Movimento envolve deslocamento, podendo ser linear ou rotacional. As leis de Newton explicam como forças afetam o movimento, como ao correr, quando empurramos o chão para nos impulsionarmos para frente. Agora eu vou falar sobre a biomecânica e fisiologia. A fisiologia estuda as funções biológicas do corpo, e a biomecânica usa esse conhecimento para entender como essas funções se traduzem em movimento. Músculos e movimento. A fisiologia explica como os músculos geram força ao contrair-se. A biomecânica usa esses conhecimentos para analisar como essas forças são usadas para movimentar o esqueleto. Articulações. A biomecânica estuda como as articulações permitem ou limitam o movimento com base em suas características fisiológicas, como a presença de ligamentos e cartilagens. Energia e metabolismo. A fisiologia estuda como o corpo usa energia durante atividades físicas. A biomecânica aplica isso para entender a eficiência de movimentos gastos e otimizar o gasto de energia. Resposta ao treinamento. A fisiologia ajuda a entender como o corpo se adapta ao exercício físico, enquanto a biomecânica utiliza esses princípios para melhorar técnicas esportivas ou programas de reabilitação. Exemplo prático. Em um exercício de levantamento de peso, a fisiologia explica como os músculos e o sistema nervoso ativam para gerar força, enquanto a biomecânica analisa como essa força é aplicada para levantar o peso de maneira eficiente e segura. A biomecânica é a ponte que conecta física e fisiologia, usando os princípios de ambos para analisar e otimizar o movimento humano. A física fornece a base para entender as leis e forças que governam os movimentos. A fisiologia explica como o corpo é capaz de gerar esses movimentos por meio de processos biológicos, e a biomecânica aplica os conceitos de ambas as áreas para melhorar a saúde, a performance e o bem-estar. Agora eu irei falar sobre a cinemática e a cinética. A cinemática e a cinética são conceitos fundamentais na biomecânica que ajudam a gente a entender o movimento do corpo humano. A cinemática foca em descrever o movimento, sem considerar suas causas, analisando variáveis como posição, velocidade, aceleração e ângulos articulares. Por exemplo, é usada para estudar o padrão de marcha, a técnica de um atleta ou a recuperação de um paciente, monitorando como suas articulações se movem. Por outro lado, a cinética estuda as forças que causam ou alteram esse movimento, como as forças musculares, de reação do solo e torques, gerados nas articulações. A cinética é essencial para entender como essas forças impactam o corpo, ajudando a prevenir lesões e melhorar a eficiência dos movimentos, seja em esportes, na reabilitação de pacientes ou no desenvolvimento de próteses. Esses conceitos são complementares. Enquanto a cinemática descreve como o corpo se move, a cinética explica por que ele se move daquela forma. Juntas, elas fornecem uma compreensão completa do movimento humano, essencial para otimizar o desempenho, prevenir lesões e promover uma recuperação eficaz. Agora eu irei falar as principais áreas de atuação da biomecânica.
A biomecânica, ela pode ser utilizada na terapia ocupacional. Ela ajuda a adaptar atividades diárias para pacientes com limitações motoras, seja devido a lesões ou doenças. A análise dos movimentos permite criar técnicas e utensílios que tornam tarefas como se vestir ou escrever mais fáceis e seguras, além de ajudar no desenvolvimento de órteses que promovem a mobilidade e independência. No esporte, a biomecânica é usada para melhorar o desempenho dos atletas, ajustando técnicas de movimento e reduzindo o risco de lesões. Por exemplo, por meio de tecnologias como sensores e câmeras, é possível analisar a postura e o movimento, otimizando ações como a corrida ou o salto para torná-los mais eficientes. Na reabilitação, a biomecânica auxilia na recuperação de lesões e cirurgias, criando programas de fisioterapia personalizados para melhorar a marcha e fortalecer músculos enfraquecidos. A análise do movimento permite corrigir padrões de movimento e acelerar o processo de recuperação. Na ergonomia, a biomecânica adapta ambientes de trabalho, ajustando móveis e ferramentas para melhorar a postura e reduzir dores relacionadas ao esforço repetitivo. Com isso, é possível criar ambientes mais confortáveis e seguros, prevenindo lesões ocupacionais e promovendo a saúde dos trabalhadores. Agora eu vou falar sobre a anatomia funcional e suas implicações na mecânica do movimento. A anatomia funcional estuda como as estruturas do corpo, músculos, ossos, articulações, trabalham juntas para permitir o movimento. Esse conhecimento é essencial para entender a mecânica do movimento, otimizando a eficiência, prevenindo lesões e promovendo a reabilitação. Ela ajuda a identificar como o alinhamento adequado e a força muscular contribuem para movimentos fluidos e estáveis. Por exemplo, músculos estabilizadores são essenciais para proteger a coluna em atividades como corrida ou levantamento de peso. Em esportes, ajustes na técnica podem melhorar o desempenho e reduzir o risco de lesões. Na reabilitação, esse entendimento é usado para restaurar a mobilidade após lesões e cirurgias. Biomecânica do sistema músculo-esquelético. A biomecânica do sistema músculo-esquelético estuda as forças e os movimentos que atuam sobre o sistema estrutural do corpo humano, especialmente os ossos, músculos, tendões e ligamentos. E vamos entender como essas estruturas funcionam, para o movimento. Os ossos fornecem a estrutura e suporte ao corpo, além de proteger os órgãos vitais. Eles também agem como alavancas para facilitar o movimento, criando pontos de fixação para os músculos e articulações. Os músculos são responsáveis pela geração de força e movimento. Ao se contrair, o músculo puxa os ossos para gerar o movimento. O controle e a força dos músculos permitem movimentos variados e a manutenção da postura. Os tendões ligam os músculos aos ossos e transmitem a força gerada pela contração muscular para o esqueleto, possibilitando o movimento das articulações. Os ligamentos ligam os ossos entre si e proporcionam estabilidade às articulações, limitando o movimento excessivo e protegendo as articulações de lesões. Interação entre músculos e articulações. A interação entre músculos e articulações é fundamental para os movimentos, e cada músculo trabalha em pares, agonista e antagonista, e para controlar e estabilizar o movimento articular. A biomecânica estuda como essa interação acontece, e observando a aplicação de forças e o alinhamento das articulações. E para entender o esforço é necessário de diferentes tipos de movimentos, como flexão, extensão, rotação, entre outros. Biomecânica da coluna vertebral, membros superiores e inferiores. A coluna vertebral é a estrutura central do corpo e possibilita movimentos de flexão, extensão, inclinação e rotação. E ela suporta o peso e protege a medula espinhal. E a biomecânica da coluna ajuda a entender problemas de alinhamento e prevenir lesões. Os membros superiores são compostos pelos ombros, braços, antebraços e mãos, e eles oferecem mobilidade e precisão. E a biomecânica estuda as articulações complexas, como ombro e cotovelo, para entender os movimentos de alcance, força e coordenação. Os membros inferiores são compostos pelo quadril, joelhos, tornozelos e pés, e são responsáveis pela sustentação do peso corporal, locomoção, absorção de impacto também. A biomecânica dos membros inferiores foca na análise do impacto do peso sobre as articulações, ajudando a entender movimentos como caminhada, corrida e saltos. Agora vamos para a análise do movimento humano. E essa análise envolve os estudos das forças, padrões e sequências de movimento, e para entender como o corpo se desloca, com o objeto de melhorar a performance, prevenir lesões e auxiliar na reabilitação.
Os métodos e tecnologias para análise do movimento são as câmeras de alta velocidade, que permitem a captura do movimento em alta frequência e são essenciais para registrar o movimento rápido e analisar os detalhes do deslocamento dos segmentos corporais. Sensores e plataformas de força. Esses são sensores de movimento, como acelerômetros e giroscópicos. E a plataforma de força, que ajudam a medir a pressão e o impacto. Eles ajudam a avaliar o equilíbrio e a estabilidade durante atividades como a caminhada ou corrida. Os softwares de análise do movimento são utilizados para mapear e calcular parâmetros biomecânicos, como ângulos articulares e trajetória, facilitando a visualização do movimento e o ajuste de técnicas. Fase e ciclos do movimento, como marcha e corrida. A marcha é dividida em fase de apoio, pé no chão, e fase de balanço, pé no ar, sendo que cada fase tem subdivisões. Analisar a marcha ajuda a identificar padrões normais e anormais, facilitando a prevenção de lesões e o tratamento de distúrbios de locomoção. A corrida é um ciclo semelhante ao da marcha, mas envolve maiores forças de impacto e uma fase de suspensão, quando ambos os pés estão fora do chão. A biomecânica da corrida foca em fatores como o posicionamento dos pés e a absorção do impacto para evitar lesões. Parâmetros biomecânicos: ângulo, velocidade e aceleração. O ângulo refere-se à medição do ângulo entre os segmentos corporais e é fundamental para avaliar o alinhamento articular e o alcance dos movimentos. Por exemplo, o ângulo do joelho durante um salto pode indicar se o movimento está adequado. A velocidade mede a taxa de deslocamento de uma parte do corpo em um período de tempo e é essencial para avaliar a eficiência do movimento e a performance, como a velocidade de corrida. E a aceleração refere-se à variação da velocidade ao longo do tempo e indica a rapidez do movimento. A aceleração é importante para analisar mudanças bruscas de direção e força. Aplicação no esporte e na reabilitação. A biomecânica é fundamental para otimizar técnicas esportivas, pois permite entender o movimento do corpo, melhorar a performance e reduzir os riscos de lesões. Alguns campos de aplicação da biomecânica no esporte são: 1. Corrida. A biomecânica da corrida envolve estudar o posicionamento dos pés, o ângulo de ataque e a postura corporal. Ao ajustar a passada, como a forma de aterrissar o pé e a cadência, corredores podem aumentar a eficiência e reduzir o impacto nas articulações, prevenindo lesões como a síndrome do corredor e a fascite plantar. 2. Natação. Analisar a biomecânica dos movimentos, como a posição da mão na água e a rotação do corpo, permite reduzir o arrasto e melhorar a propulsão. Pequenos ajustes na posição do ombro e dos quadris aumentam a eficiência do nado e reduzem a resistência. 3. Ciclismo. A biomecânica ajuda a encontrar a posição ideal do corpo na bicicleta, ajustando a altura do célim, ângulo do tronco e alinhamento dos pés nos pedais. Esses ajustes reduzem o esforço dos músculos e evitam dores nas costas e nos joelhos, melhorando o desempenho e o conforto. 4. Levantamento de peso. A biomecânica ensina a manter uma postura adequada e o alinhamento correto da coluna e das articulações para cada tipo de exercício. Na prática de agachamentos ou levantamentos, o alinhamento correto das pernas e a ativação muscular correta são fundamentais para evitar lesões e otimizar a carga de trabalho. 7. Esportes de equilíbrio, como ginástica e skate. No caso de esportes que exigem equilíbrio e controle do corpo, a biomecânica ajuda a melhorar o centro de gravidade e a estabilização. O treinamento baseado em princípios biomecânicos aprimora o equilíbrio e a execução de movimentos complexos. A aplicação da biomecânica ajuda os atletas a desenvolverem técnicas mais eficientes e seguras, trazendo ganhos e performance de longevidade nas práticas esportivas. No tratamento e na reabilitação, a biomecânica é essencial para criar abordagens eficazes de tratamento, reabilitação e controle motor. As principais aplicabilidades são: 1. Tratamento de reabilitação de lesões musculoesqueléticas, como a correção postural. A biomecânica é usada para avaliar desalinhamentos no corpo que podem levar a lesões por sobrecarga, como escoliose ou problemas nos joelhos. A correção postural, por meio de exercícios específicos, ajuda a reduzir a pressão das articulações e tecidos, prevenindo novas lesões e aliviando a dor. Também atua na reabilitação de lesões esportivas. Em lesões como entorses de tornozelo ou tendinite, a biomecânica auxilia no desenvolvimento de exercícios específicos para fortalecer a região afetada e corrigir padrões de movimento que causam sobrecarga. Isso acelera a recuperação e reduz os riscos de novas lesões. Também tem aplicabilidade no manuseio e uso de órteses e próteses. A análise biomecânica permite projetar órteses e próteses que melhor se adequam ao corpo e ao movimento da pessoa, melhorando a funcionalidade e diminuindo o desconforto para quem precisa desses dispositivos. 2.
Reabilitação neuromuscular e recuperação de funções pós-AVC. Pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral frequentemente precisam reaprender movimentos básicos. A biomecânica ajuda a analisar os padrões de movimento para criar estratégias de reabilitação que melhorem a função motora. Exercícios específicos para mobilidade e controle ajudam a restabelecer a coordenação e a força dos músculos afetados. Também atua em tratamento de lesões medulares. A biomecânica auxilia na avaliação e criação de estratégias para compensar funções motoras perdidas, ajudando o paciente a desenvolver alternativas para movimentos que foram comprometidos. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais usam essa abordagem para melhorar a independência e a mobilidade dos seus pacientes. E também atua na estimulação neuromuscular. A biomecânica orienta o uso de dispositivos de estimulação eletrônica funcional, que promovem a contração muscular em regiões afetadas. Esse método é usado para melhorar o controle motor em pacientes com problemas neuromusculares, ajudando-os a recuperar esses movimentos e funções. E 3. Controle motor na reabilitação de doenças neurodivergentes, como na reabilitação em pacientes com doença de Parkinson. A biomecânica é utilizada para criar exercícios que ajudem os pacientes a recuperar o equilíbrio e melhorar a marcha, minimizando o risco de quedas. O foco é otimizar o controle motor para que eles consigam realizar movimentos de uma forma mais coordenada e estável. E também atua no treinamento da marcha para idosos. Em pacientes idosos, especialmente os que apresentam problemas de equilíbrio, são utilizados mecanismos de projeção e criação de apoios para a prevenção de quedas. A biomecânica ocupacional é a ciência que estuda os movimentos associados a cada tarefa no ambiente de trabalho. Essa área da biomecânica tem como objetivo prevenir acidentes e doenças ocupacionais, além de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Ela é amplamente utilizada em programas de ergonomia e medicina preventiva, beneficiando tanto os empregadores quanto os empregados, ao evitar afastamentos, custos com tratamentos médicos e ações judiciais. Tem como objetivo prevenir doenças e lesões, promovendo a saúde e a segurança do trabalhador. A biomecânica ocupacional desempenha um papel fundamental na gestão da saúde no ambiente de trabalho, sendo a ciência que examina os movimentos específicos necessários para cada tarefa realizada no ambiente ocupacional. Cada tarefa exige diferentes movimentos físicos, tornando a biomecânica ocupacional uma área abrangente. Essa análise é essencial para promover a eficiência e o bem-estar dos colaboradores, evitando problemas relacionados à má postura e movimentos inadequados, que geram doenças e dores físicas, reduz má postura, doenças musculoesqueléticas e melhora a disposição dos trabalhadores. A biomecânica ocupacional ajuda na análise do impacto nas atividades laborais sobre o sistema musculoesquelético dos colaboradores, identificando os efeitos de cada atividade sobre o corpo e definindo limites de segurança para a realização das tarefas. Com isso, possibilita adaptar as atividades às limitações naturais do corpo humano. Essa ciência é especialmente relevante para lidar com problemas comuns em muitos ambientes de trabalho, como a lombalgia, que é uma das principais queixas em trabalhadores que carregam pesos, como operários e profissionais de logística. Para profissões que exigem esforço contínuo, como digitadores e manicures, a biomecânica ocupacional propõe medidas de alternativa de postura, melhorias ergonômicas no ambiente e pausas regulares para evitar a sobrecarga muscular. Em atividades dinâmicas e braçais, são recomendadas estratégias como o uso de maquinário e equipamentos de proteção para reduzir os riscos. Aplicar a biomecânica ocupacional resulta em uma série de benefícios, como já falei anteriormente. Dentre eles, as lesões e as doenças ocupacionais são diminuídas e aumentando a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores. Além disso, essa área permite uma gestão de saúde ocupacional mais eficiente, protegendo os colaboradores dos impactos físicos das atividades e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Dessa forma, a biomecânica ocupacional é uma aliada estratégica para empresas que buscam preservar a saúde dos funcionários e otimizar seu desempenho. Com sua aplicação, as empresas podem reduzir custos relacionados à saúde, melhorar o bem-estar dos colaboradores e garantir um ambiente de trabalho mais produtivo e seguro para todos. Inovações tecnológicas em biomecânica. A biomecânica, ao estudar o movimento humano e suas forças envolvidas, tem se beneficiado de inovações tecnológicas que revolucionam suas aplicações, especialmente nas áreas de saúde, esporte e tecnologia. Evolução da captura de movimento. A tecnologia de captura de movimento permite a análise detalhada de movimentos corporais em diferentes contextos. Inicialmente, essa captura era feita por meio de marcadores físicos e câmeras infravermelhas. Hoje, já evoluímos para sistemas sem marcadores que utilizam algoritmos avançados e inteligência artificial para rastrear movimentos com uma maior precisão e menor interferência.
Isso possibilita uma análise mais natural dos movimentos, ampliando a aplicabilidade em clínicas, laboratórios e até mesmo em ambientes externos. Um dos desafios futuros está em aprimorar a precisão e portabilidade desses sistemas, tornando-os acessíveis e de baixo custo. Dispositivos vestíveis e sensores para monitoramento biomecânico. A tecnologia vestível, como roupas inteligentes, órteses e sensores inerciais, revolucionou o monitoramento biomecânico. Esses dispositivos permitem a coleta de dados em tempo real, sendo utilizados em práticas esportivas, reabilitação e monitoramento de atividades diárias. Sensores de forças, acelerômetros e giroscópios facilitam a avaliação da performance, risco de lesões e recuperação. O desafio futuro está em aprimorar a durabilidade, precisão e conforto desses dispositivos, além de integrar melhor seus dados em plataformas de análise abrangentes e personalizadas também. Futuro da biomecânica nas áreas de saúde, esporte e tecnologia. No campo da saúde, a biomecânica aplicada a próteses, exoesqueletos e órteses inteligentes já possibilitam a reabilitação e melhora da qualidade de vida. O desenvolvimento de sistemas de feedback em tempo real e algoritmos personalizados representam o próximo passo, permitindo uma reabilitação ainda mais eficaz. No esporte, a biomecânica ajuda na otimização de treinos e prevenção de lesões. O futuro pode incluir dispositivos que forneçam dados de forma instantânea aos atletas e treinadores, promovendo correções técnicas imediatas. Já no âmbito da tecnologia, a biomecânica também impulsiona avanços em robótica e interação homem-máquina, especialmente na criação de interfaces intuitivas que acompanhem o movimento humano. Isso é vital para a realidade aumentada e virtual, onde sensores biomecânicos poderão tornar a experiência ainda mais imersiva. Alguns desafios futuros da biomecânica envolvem a miniaturização e eficiência energética dos dispositivos, além da análise e proteção dos dados capturados. Existe ainda uma barreira no custo dessas tecnologias que limitam sua acessibilidade. Outro ponto crítico é a adaptação e regulamentação desses avanços para que possam ser amplamente aplicados em ambientes clínicos e esportivos com segurança. A biomecânica do futuro, então, será marcada por uma integração cada vez mais profunda entre biologia e tecnologia, com possibilidades infinitas para o estudo do movimento humano e para a saúde.